está aqui agora e tem a sensação de que chegou num ponto da vida onde não sabe mais quem é de verdade, fica até o final desta oração porque Deus vai falar sobre exatamente isso hoje. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho porque toda semana trazemos orações que chegam na hora certa. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Pai Celestial, venho à tua presença agora com uma pergunta que quero fazer antes de qualquer outra coisa. Não uma pergunta para ti, mas uma pergunta que esta pessoa que está ouvindo tem carregado dentro dela por mais tempo do que consegue calcular. A pergunta é simples na forma, mas devastadora no peso. Quem sou eu de verdade? Não quem sou para o trabalho que me define pela função que exerço. Não quem sou para a família que me define pelos papéis que cumpro. Não quem sou para os amigos que me conhecem pela versão que apresento nas interações sociais. Não quem sou para as redes sociais que me conhecem pela curadoria cuidadosa do que escolho mostrar. Mas quem sou de verdade? No núcleo, no fundo, naquele lugar que existe independente de qualquer papel ou função, ou expectativa ou audiência. Esta pergunta ficou sem resposta por tanto tempo que em algum momento esta pessoa parou de fazer conscientemente e foi enterrando, sob as urgências do dia a dia e sob a ocupação constante que impede que o silêncio suficiente para perguntas desta profundidade possa existir. Mas a pergunta continua lá. Continua existindo no fundo, mesmo quando não é feita na superfície, e às vezes aparece nas madrugadas quando não tem mais ocupação suficiente para mantê-la afastada. Senhor, esta oração vai ser uma tentativa de responder esta pergunta, não com minha voz, mas com a tua, que é a única que tem autoridade real sobre a identidade desta pessoa, porque tu és o único que a conheces completamente e que a amaste antes de qualquer versão dela existir. Senhor Jesus, quero orar agora sobre o processo pelo qual esta pessoa foi perdendo partes de si mesma ao longo do tempo, sem perceber exatamente quando cada parte foi sendo deixada para trás. Porque a perda de identidade raramente acontece de repente. Acontece gradualmente. Uma pequena concessão de cada vez, uma pequena adaptação de cada vez, uma pequena supressão de cada vez até que um dia a pessoa olha para dentro e percebe que não reconhece completamente o que encontra lá. Foram relacionamentos que exigiram que se tornasse menor para que o outro coubesse, que suprimisse opiniões, que escondesse aspectos, que moldasse preferências e reações, e forma de ser para se encaixar no que o relacionamento precisava que ela fosse. Foi o trabalho que foi consumindo progressivamente o que era pessoal, até que a identidade profissional foi engolindo a identidade humana, e ficou difícil separar o que ela faz do que ela é. Foram os ambientes religiosos ou culturais ou familiares que tinham expectativas claras sobre o que era aceitável e o que não era, e que foram moldando o que mostrava e escondia, até que o que foi escondido por tanto tempo ficou tão inacessível quanto o que nunca existiu. E foi a dor que é a mais poderosa modeladora de identidade de todas, que foi ensinando o que é seguro sentir e o que é perigoso sentir, o que é seguro querer e o que é perigoso querer, o que é seguro ser e o que é perigoso ser, até que a versão de si mesma que sobrou foi a versão que sobreviveu, e não necessariamente a versão que foi criada para florescer. Senhor, devolve agora o que foi sendo deixado para trás. Não de uma forma que desconsidere o crescimento que aconteceu no processo, porque crescimento real aconteceu mesmo nos capítulos mais dolorosos, mas que recupere o que foi perdido desnecessariamente, que restaure o que foi suprimido injustamente, que reintegre o que foi excluído por pressão externa e não por escolha genuína. Pai amado, cura agora a confusão que vem de ter vivido tanto tempo, sendo o que outros precisavam que fosse, que ficou genuinamente difícil de saber o que quer de verdade. Não o que deveria querer de acordo com os valores que foram ensinados, não o que é esperado que queira, de acordo com o estágio da vida em que está, não o que é socialmente aceito querer no ambiente em que vive, mas o que quer de verdade, com a espontaneidade de quem não está filtrando o desejo,
através de nenhuma expectativa externa antes de admiti-lo para si mesma. Esta confusão sobre o próprio desejo é mais comum do que se imagina, especialmente em pessoas que cresceram em ambientes onde seus desejos eram secundários às necessidades dos outros, onde aprender a ler o que o outro precisava era mais urgente do que aprender a reconhecer o que ela mesma precisava, onde a sintonização com o estado emocional do ambiente foi aprendida antes e com muito mais prática do que a sintonização com o próprio estado emocional interno. Senhor, que esta pessoa recupere agora a capacidade de ouvir a si mesma, de parar o suficiente no meio do barulho das demandas externas para ouvir o que está sendo dito internamente sobre o que quer, sobre o que precisa, sobre o que dá vida, sobre o que drena, sobre quais direções parecem certas, não porque foram aprovadas por alguém, mas porque algo interno que é mais profundo do que o pensamento consciente as reconhece como verdadeiras. Deus que nomeia agora esta pessoa da forma que sempre a nomeaste, com o nome que foi dado antes da fundação do mundo, que não muda quando as circunstâncias mudam, que não é afetado pelo que foi feito ou deixado de fazer, que não é diminuído pelo que outros disseram sobre ela ou pelo que ela mesma acreditou sobre si quando estava no fundo. Este nome divino que tu dás não é a soma dos papéis que cumpre, nem a média das opiniões que os outros formaram, nem o resultado das conquistas que alcançou e dos fracassos que sofreu. É o nome que corresponde ao que tu vês quando olhas para além de tudo que ela apresenta e de tudo que ela esconde e de tudo que ela ainda não descobriu sobre si mesma. O nome que corresponde ao que ela é no nível mais fundamental de sua existência, que é o nível onde apenas tu tens acesso completo. Que ela ouça agora este nome. Não necessariamente em palavra audível, mas naquele lugar interno onde a comunicação com Deus acontece sem precisar de linguagem. Que ela ouça o nome que tu dás e que neste nome reconheça algo que estava esperando ser reconhecido há mais tempo do que sabe calcular. Senhor Jesus, liberta agora esta pessoa das definições que outros colocaram sobre ela e que ela acabou aceitando como verdade, porque vieram de fontes que tinham autoridade sobre a identidade e informação. A definição do pai que disse com palavras ou com silêncio que ela não era suficientemente boa. A definição da mãe que amava, mas que expressava expectativas de uma forma que comunicava que o amor dependia de atendê-las. A definição dos professores que classificaram capacidade de uma forma que foi internalizada como limite permanente em vez de avaliação temporária. A definição dos relacionamentos que terminaram de formas que comunicaram que havia algo fundamentalmente inadequado nela para que o amor pudesse durar. A definição dos ambientes religiosos que estabeleceram critérios de valor espiritual que ela nunca conseguiu atender completamente e que a deixaram com a sensação persistente de estar sempre um pouco aquém do que deveria ser para ser verdadeiramente aceita. Cada uma destas definições se instalou como camada sobre a identidade real. Camadas que, com o tempo, foram ficando mais espessas e mais difíceis de distinguir da identidade que está por baixo. Senhor, remove agora cada camada que não foi colocada por ti. Com paciência, com cuidado, com a precisão de quem sabe o que está removendo e o que está preservando. Que, quando as camadas forem removidas, o que for encontrado por baixo seja recebido por esta pessoa com a mesma aceitação com que tu o recebes, que é a aceitação completa de quem criou e que não se arrepende do que criou. Pai Celestial, há uma versão desta pessoa que foi deixada para trás em algum ponto do caminho e que às vezes aparece na memória com uma qualidade nostálgica que é difícil de nomear. A versão anterior à maior decepção, anterior à ferida que mudou tudo, anterior à adaptação que foi necessária, mas que custou algo que não foi completamente recuperado. Esta pessoa às vezes sente saudade desta versão anterior, não necessariamente porque era melhor em tudo, mas porque havia algo nela que parece ter sido perdido. Uma leveza, uma abertura, uma capacidade de esperança que não havia ainda sido suficientemente ferida para precisar de proteção constante.
Senhor, não é possível voltar a ser quem era antes, e tentar fazer isso seria negar o crescimento real que aconteceu no processo. Mas é possível recuperar o que havia de bom naquela versão anterior e integrá-lo com o que foi aprendido desde então. A abertura que havia antes com a sabedoria de agora. A esperança que havia antes com a resiliência de agora. A leveza que havia antes com a profundidade de agora. Que esta integração aconteça agora, que a pessoa que esta pessoa está se tornando não seja nem a versão ingênua de antes, nem a versão endurecida de agora, mas uma versão nova que incorpora o melhor de ambas, num ser humano mais inteiro do que qualquer versão anterior. Deus de revelação revela agora para esta pessoa algo sobre si mesma que ela não sabe ainda. Não uma revelação dramática necessariamente. Pode ser algo simples, pode ser algo que estava lá o tempo todo, mas que nunca foi visto com clareza. Um dom que foi sempre considerado trivial, mas que na verdade é extraordinário. Uma força que foi sempre tomada como garantida porque sempre foi natural, mas que é rara em outras pessoas. Uma qualidade de caráter que passou despercebida porque os ambientes que habitou não a valorizaram, mas que vai ser exatamente o que será necessário para o que ainda está por vir. Um aspecto da própria história que parecia apenas doloroso, mas que, vista de um ângulo diferente, revela algo sobre propósito que nunca havia sido considerado. Que esta revelação chegue agora, pequena ou grande, simples ou complexa, com ou sem manifestação dramática, mas real. Real o suficiente para ser lembrada quando o vídeo terminar. Real o suficiente para mudar alguma coisa na forma como esta pessoa se enxerga nos dias que virão. Senhor Jesus, dá agora a esta pessoa coragem para ser quem é, não quem foi definida pelos outros, não quem aprendeu a ser para ser aceita, não quem precisou se tornar para sobreviver nos ambientes que habitou, mas quem é de verdade, com as opiniões que tem e que às vezes são diferentes das opiniões do grupo, com os desejos que tem e que às vezes não se encaixam nas expectativas do ambiente, com a forma de ver o mundo que tem e que às vezes é estranha para quem está ao redor, com os dons que tem e que às vezes não são os dons que o contexto valoriza. Esta coragem de ser quem é de verdade não é arrogância, é obediência. Porque tu criaste esta pessoa para ser ela mesma e não uma cópia mal feita de quem o ambiente queria que ela fosse. E quando ela não é quem tu a fizeste para ser o mundo, perde algo específico e insubstituível que só ela pode oferecer exatamente da forma que ela pode oferecer. Que esta coragem comece agora, pequena, um passo de cada vez, em ambientes seguros antes dos inseguros, mas que comece. Que o movimento em direção à autenticidade que começa aqui nesta oração continue nos dias que virão até que ser quem é de verdade se torne mais natural do que ser quem os outros esperavam. Pai amado, termino esta oração com uma declaração de identidade que quero que esta pessoa receba não como palavras bonitas, mas como verdade fundamental sobre quem é. Você é feita à imagem e semelhança do Deus que criou o universo, o que significa que há algo do divino em você que não existe em nenhuma outra criatura da mesma forma. Você é obra-prima, não obra em andamento, esperando se tornar obra-prima, mas já obra-prima mesmo incompleta, mesmo em processo, mesmo com as partes que ainda não estão prontas. Você é escolhida. Não porque era a melhor opção disponível, mas porque o amor soberano de Deus escolhe não por mérito, mas por graça, que não precisa de justificativa além de si mesma. Você é necessária. Há um espaço no mundo que só você pode ocupar com o que é. Há pessoas que precisam do que só você pode oferecer da forma que só você pode oferecer. Há uma contribuição específica que vai ao mundo que ficará sem ela se você não encontrar coragem de ser quem é. Esta é a sua identidade, não a construída pela dor, não a definida pelos outros, não a limitada pelas experiências que tentaram te diminuir. Esta, a que vem de Deus. A que não. Muda. A que estava lá antes de qualquer ferida e que vai continuar lá depois de qualquer cura. Deus fiel,
decreto pela tua palavra que tu és o oleiro, e esta pessoa é o barro. E o oleiro não desiste do barro quando o vaso racha no processo, não joga fora quando a forma ainda não está certa, não abandona no meio da obra porque encontrou imperfeição que não esperava. Recomeça, refaz. Continua trabalhando com paciência, que não tem prazo, e com amor, que não tem condição, até que o que foi planejado, antes da fundação do mundo, seja completamente realizado na vida de um ser humano, que chegou aqui hoje sem saber completamente quem era e que vai sair desta oração com pelo menos o começo de uma resposta. Não a resposta completa, porque a resposta completa é uma vida inteira sendo vivida com autenticidade crescente, mas o começo, o suficiente para dar o próximo passo, o suficiente para parar de ser apenas o que os outros precisavam e começar a ser o que Deus planejou, o suficiente para que esta oração não seja apenas mais um vídeo que passou, mas o momento em que algo sobre identidade começou a ser reconstruído sobre a única fundação que não cede. O amor de um Deus que conhece esta pessoa melhor do que ela se conhece e que mesmo assim, especialmente assim, a escolhe, a ama e não desiste dela. Senhor Jesus, termino esta oração com uma declaração que quero fazer sobre esta pessoa para Ti, na presença dela. Esta pessoa que está ouvindo agora, com tudo que carrega, com tudo que questiona, com tudo que ainda não resolveu e com tudo que já não tem mais certeza, esta pessoa vale. Não pelo que produz, não pelo que oferece, não pelo que alcançou ou vai alcançar, mas pelo que é. Pela existência específica que ocupa um espaço no universo que nenhuma outra pessoa pode ocupar da mesma forma. Pela história específica que só ela viveu e que a formou de uma forma única e insubstituível. Pelos dons que tem e que o mundo ainda não viu completamente. Pelos capítulos que ainda vai viver e que vão surpreender até ela mesma. Esta pessoa vale. E este valor não é negociável, não é condicional, não é diminuído pelo que passou nem pelo que ainda está por resolver. Deus fiel, decreto pela tua palavra, que és o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo que não deixou Davi ser destruído pela culpa, que não deixou Jeremias ser destruído pelo desespero, que não deixou João ser destruído pelo isolamento, que não deixou Paulo ser destruído pelo sofrimento. Este mesmo Deus está aqui agora nesta oração agindo sobre esta vida que ouviu até o final. Não porque tinha muita fé, mas porque tinha necessidade real, e necessidade real dirigida na direção certa é suficiente para encontrar o Deus que está sempre mais perto do que parece e sempre mais ativo do que é percebido, e sempre mais apaixonado por esta história específica do que qualquer performance de fé poderia merecer, ou qualquer ausência de fé poderia cancelar.